Você pisa fundo no acelerador esperando aquele empurrão e o carro simplesmente não responde. Ele fica pesado, arrasta, e na primeira subida que aparece parece que o motor está implorando para você tirar o pé. Se você mora em cidade grande, sobe morro todo dia ou enfrenta trânsito parado, você já sentiu isso pelo menos uma vez, e sabe o quanto é desesperador, porque não é só desconfortável, é perigoso, principalmente quando você precisa de força para entrar numa avenida ou ultrapassar alguém. Essa reclamação é, sem exagero, uma das mais comuns entre quem dirige no Brasil. E não é coincidência. Nossa frota é formada, em grande parte, por carros de motor pequeno, de 1 litro a 1,6, muitos deles já com os anos de estrada e revisão atrasada. Esse tipo de motor já trabalha no limite para entregar potência, então qualquer probleminha que aparece, o motorista sente na hora, ele nota o carro engasgando, perdendo força, ficando lento para reagir. A boa notícia é que, na grande maioria dos casos, esse problema tem nome e sobrenome, e você mesmo consegue desconfiar da causa antes de gastar dinheiro com diagnóstico. Existem 3 motivos que respondem pela maior parte dessa perda de potência, e o último deles é justamente o que mais pesa no bolso, principalmente na hora de abastecer. Então fica comigo até o fim, porque vale a pena entender os 3 antes de sair trocando peça no escuro. E já aproveita, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Número 1. O catalisador entupido. Enquanto está funcionando direito, o catalisador é praticamente invisível para sua rotina. Ele fica ali embaixo do carro, tratando os gases do escapamento, segurando a poluição, sem que você precise nem pensar nele. O problema é que, com o passar do tempo, principalmente em carros que rodam bastante em cidade e enfrentam combustível de qualidade duvidosa, ele começa a acumular fuligem e resíduo de óleo queimado por dentro. E aí, aos poucos, essa colmeia que fica dentro dele vai entupindo. Quando isso acontece, é como se o motor perdesse o fôlego. Ele precisa empurrar os gases queimados para fora, mas encontra um bloqueio ali na saída, e esse sufoco se traduz direto em perda de potência. O detalhe que engana muita gente é que, na maioria das vezes, esse defeito não acende nenhum código claro no scanner. Às vezes o que você vê é só a luz da injeção piscando, sem mais explicação nenhuma, e isso faz o motorista rodar meses pensando que é frescura do carro, quando na verdade é o catalisador sufocando o motor aos poucos. Tem um teste simples que você pode fazer agora mesmo, sem gastar nada. Liga o carro, deixa em marcha lenta e aproxima a mão da saída do escapamento. Se o ar que sai for fraco, quase imperceptível, isso é um forte indício de que o catalisador já está obstruído. Nesse caso, o caminho é levar num especialista de confiança para avaliar se dá para limpar ou se já é hora de substituir, porque catalisador raspado ou remendado de qualquer jeito é dor de cabeça na certa mais na frente. Número 2. A entrada falsa de AR. Se o catalisador cuida da saída dos gases, o sensor MAF cuida da entrada de ar, e esse equilíbrio entre ar e combustível é o que faz seu motor entregar a potência certa. O trabalho do MAF é medir exatamente quanto ar está entrando, para que a central eletrônica calcule a quantidade certa de combustível para misturar. Quando esse sensor está sujo, ele manda uma leitura errada para o cérebro do carro, e a mistura sai desregulada, o que já é suficiente para você sentir o motor mais fraco e menos responsivo. Só que existe um parceiro desse problema que é ainda mais comum no nosso clima, principalmente quando pensamos em carros que ficam parados no sol o ano inteiro. É a mangueira da admissão ressecada, rachada ou até meio solta na braçadeira. Quando isso acontece, entra ar por um lugar que o sensor não consegue enxergar, e o resultado é o mesmo problema da mistura errada, só que sem nenhum defeito no próprio sensor. É basicamente o motor respirando um ar que ninguém está contando. A solução aqui costuma ser bem acessível. Limpar o sensor MAF com um produto específico para isso já resolve boa parte dos casos. Mas vale a pena aproveitar e passar a mão em toda a mangueira do sistema de admissão, procurando rachadura, ressecamento ou folga na fixação. É rápido, é barato, e evita que você compre peças sem necessidade achando que o problema é outro. Número 3. Bomba e filtro de combustível. Esse aqui costuma ser o que mais incomoda o bolso, e é exatamente o motivo de eu ter pedido para você ficar até esse ponto. Seu motor não precisa só de gasolina ou etanol, ele precisa que esse combustível chegue com a pressão certa. Quando a bomba está fraca, ela não consegue entregar o volume necessário, e o motor passa a rodar faminto, sem energia suficiente para acelerar como deveria. O filtro entra nessa história como um agravante silencioso. Se ele está entupido, a bomba precisa se esforçar muito mais para empurrar combustível através dele,
E esse esforço extra é o tipo de coisa que desgasta e pode acabar queimando a bomba antes da hora. E não é raro ver esse ciclo se formando justamente em carros que abastecem sempre no posto mais barato da região, sem se preocupar muito com a procedência do combustível, porque impureza e água misturada no tanque aceleram esse desgaste de um jeito que muita gente nem imagina. O efeito colateral mais chato disso é que o consumo de combustível dispara. O motor, tentando compensar essa falta de força, acaba injetando mais ar e trabalhando de um jeito ineficiente, e você começa a rodar menos quilômetro por litro sem entender o motivo, enquanto o carro fica cada vez mais devagar para reagir no acelerador. A recomendação prática é começar pelo mais simples e mais barato, trocar o filtro de combustível, principalmente se você não lembra a última vez que isso foi feito. Se depois disso o problema persistir, o próximo passo é medir a pressão da bomba com um manômetro apropriado, porque só assim você confirma se ela ainda está entregando o que o motor precisa ou se já está na hora de substituir. Existe um fio que conecta essas três causas, e ele tem tudo a ver com a realidade de quem abastece no Brasil combustível de qualidade inconsistente, com mais impureza do que deveria, contribui direto para o catalisador entupir mais rápido, para o filtro sujar antes da hora e para a bomba trabalhar sob mais estresse do que o projetado. Some isso ao calor que resseca a mangueira e você tem o combo perfeito para esse tipo de perda de potência aparecer cedo demais na vida do carro, mesmo em modelos que ainda não rodaram tanto assim. No fim das contas, esse é um diagnóstico que qualquer motorista consegue começar a fazer sozinho, sem torre de ferramenta cara nem oficina especializada logo de cara. Ele economiza tempo, evita gasto desnecessário com peça trocada no chute e, o mais importante, te devolve a segurança de saber que seu carro vai responder quando você mais precisar dele, numa subida, numa ultrapassagem ou numa emergência no trânsito. E entre essas três causas, a que mais divide opinião entre quem entende de carro é justamente o catalisador, porque tem gente que defende trocar assim que aparece o primeiro sinal, e tem gente que insiste em rodar anos com ele parcialmente entupido, empurrando o problema com a barriga. Me conta aqui nos comentários, você já teve esse tipo de perda de potência no seu carro? E qual das três causas era culpada no seu caso? E se você quer entender melhor como cuidar do seu motor para não cair nesse tipo de problema, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele vai te ajudar a manter seu carro com muito mais força por muito mais tempo.